Ela estava usando um vestido branco com uma espécie de véu, como se fosse uma noiva. E o mais estranho é que ela não tinha um rosto como o nosso. O seu corpo era normal, mas a sua cabeça era apenas uma caveira. Olá a todos do canal. Meu nome é Silvia e há 5 anos começaram a acontecer coisas realmente muito assustadoras comigo. Elas começaram especificamente no dia 22 de dezembro. Lembro-me bem de que meu marido foi trabalhar por volta das 5 horas da manhã, como fazia todos os dias. Ele se despediu de mim e saiu. Eu estava me sentindo um pouco mal, cansada e fraca, mas mesmo assim me preparava para começar as tarefas domésticas. Em um certo momento, ouvi alguém abrir a porta de casa e pensei imediatamente que era o meu marido voltando, porque poderia ter esquecido alguma coisa. Quando eu cheguei no corredor que leva à entrada principal da minha residência, percebi que não era meu marido retornando, e sim uma mulher que tinha entrado em casa. Ela era muito alta e tinha os cabelos bem compridos. Ela estava usando um vestido branco com uma espécie de véu, como se fosse uma noiva. E o mais estranho é que ela não tinha um rosto como o nosso. O seu corpo era normal, mas a sua cabeça era apenas uma caveira. Ela simplesmente começou a vir na minha direção, e quando se aproximou ainda mais, percebi que ela não estava andando. Ela simplesmente flutuava no ar, deslizando vagarosamente em minha direção. Ao ver que os seus pés não tocavam o chão, eu entrei em pânico e não conseguia mexer um único músculo do meu corpo. Ela então começou a me dizer muitas palavras em uma língua estranha e eu realmente não conseguia entender nada. Era como se ela falasse um idioma de outro mundo. Eu só percebia que ela estava me acusando ou me advertindo sobre algo. Outra coisa muito estranha é que, embora ela não tivesse olhos, eu podia sentir o seu olhar me observando. Isso me assustou muito, e tudo ao meu redor foi ficando ofuscado até se tornar completamente embaçado. Nesse momento, eu não conseguia ver nada além dela, ali na minha frente. Eu só enxergava aquele ser diante de mim. Acho que essa sensação foi causada pelos meus nervos, pois eu simplesmente não conseguia prestar atenção em mais nada além dela. Aquilo foi algo que me chocou muito. Depois de me dizer todas aquelas palavras, ela começou a rir de um jeito muito macabro. E o pior é que ela, que continuava vindo em minha direção, aumentou a sua velocidade. Um arrepio começou a percorrer todo o meu corpo. Quando ela já ia me tocar, eu reuni toda a coragem que eu ainda tinha e a empurrei com todas as minhas forças. Nesse exato momento, ela desapareceu e tudo voltou ao normal. Por alguns momentos, eu fiquei em choque. Eu não sabia o que era aquilo que tinha acabado de presenciar. Eu fui para minha cama e fiquei ali, pensando, lembrando de tudo que tinha acabado de acontecer. Depois de um tempo, ouvi meu irmão batendo a porta e gritando desesperadamente do lado de fora de minha casa. Quando eu abri a porta, ele logo começou a chorar. Depois veio me abraçar, dizendo que o nosso tio Carlos tinha acabado de morrer. Nós dois fomos rapidamente ver a nossa mãe, e ela tinha acabado de chegar da casa do nosso tio. Ela nos contou que ele morreu em casa mesmo, de repente,
em um ataque cardíaco fulminante. Entre as coisas que conversamos, eu perguntei à minha mãe a que horas ele tinha morrido, e ela me disse que foi perto das 6 horas da manhã. Eu congelei na hora, pois foi exatamente meia hora depois que aquela mulher horrível apareceu na minha casa. Eu contei a alguns parentes e entes queridos o que havia acontecido comigo, e alguns me disseram que aquilo foi a morte que veio me dizer que estava vindo para buscar alguém da minha família. Eu realmente não sabia o que responder. Ouvir aquilo só fez com que eu me sentisse pior. Eu realmente não esperava que eles tivessem uma resposta. Eu só queria desabafar com outra pessoa sobre o terrível evento pelo qual eu passei. Até aquele momento, essa tinha sido a experiência mais aterrorizante que eu já tinha vivido. Digo até aquele momento porque há cerca de um mês eu estava dormindo de bruços na minha cama, quando de repente senti enormes unhas correndo pelas minhas costas. Até a ideia de me virar me deixava apavorada. Naquele momento, eu estava olhando para a parede e vi que tudo começava a ficar embaçado novamente. Tive a sensação de que essa coisa não sabia que eu já estava acordada, pois começou a me arranhar cada vez mais forte, até que finalmente eu me virei. Eu fiquei apavorada quando percebi que era a mesma mulher, só que agora deitada ao meu lado. Ela abriu a boca e começou a expelir um líquido escuro e grosso. Eu acho que era sangue coagulado. Eu gritei bem alto e corri para acender a luz. Quando olhei para a cama, percebi que ela não estava mais lá. Alguns minutos depois, o telefone começou a tocar. Eu não queria atender, pensando que poderia ser alguma notícia ruim, ainda mais depois de ter tido aquela visão novamente. Mas finalmente, depois de deixar o telefone tocar por alguns momentos, eu achei melhor atender e recebi a notícia de que uma tia minha havia acabado de falecer. Deixei o telefone cair e fiquei paralisada. Ainda não sei o que está acontecendo comigo. Eu agora estou traumatizada. Eu acho que a qualquer momento aquela mulher vai aparecer para mim e outro parente meu virá a falecer. Eu ficaria muito grata se alguém me ajudasse me dando algum conselho. Eu estou desesperada e eu não quero ver mais aquela coisa novamente. Isso realmente me assusta. Por enquanto, eu vou dizer adeus. Obrigada pelo seu tempo.